Olá a todos, este vai ser um breve tutorial em que vou ensinar algumas técnicas básicas e avançadas para conseguirem resolver o cubo com uma mão. Em primeiro lugar, vou-vos dizer que mão é que devem utilizar. Se resolvem o cubo com duas mãos e utilizam a mão direita para fazer os algoritmos, eu aconselho que utilizem a mão esquerda, porque é muito mais fácil fazer esses movimentos de R e U com a mão esquerda. Caso contrário, se forem esquerdinhos e fizerem os algoritmos com a mão esquerda, com as duas mãos, eu aconselho que utilizem a direita, porque é muito mais fácil fazer os movimentos com a direita, o L e U com a direita. Os movimentos mais utilizados para a resolução do cubo com uma mão são os de R e U. A maior parte dos algoritmos são assim, com estes movimentos, chama-se to-gen. Portanto, vocês têm de praticar muito estes movimentos e têm de ser capazes de os fazer com muita fluência. Os movimentos de U podem fazer assim e o invertido assim. Também podem experimentar de outras maneiras. Eu acho que isto não dá muito jeito. Acho que assim é melhor. Com a mão, os movimentos de R, há uns grandes debates, não é? Há pessoas que utilizam o dedo mindinho para fazer assim. E depois os R's invertidos fazem assim. Ou assim. E há outras pessoas que usam o dedo anular. Fazem assim. Os R's. E depois os R's invertidos ou fazem assim. Ou assim. Enfim, acho que não dá muito jeito. Vocês têm de experimentar aquilo que mais gostam. Eu pessoalmente uso este dedo, mas a maior parte das pessoas usa o mindinho. Depois podem praticar movimentos deste tipo assim. Até conseguirem fazer, até ficar na memória. Têm de ser capazes de fazer este tipo de movimentos muito depressa. E sem hesitar. Ao princípio vai ser um bocadinho difícil resolver o cubo com uma mão, vão se cansar depressa. A única solução para esse problema é mesmo praticarem muito. Têm de fazer várias resoluções, tipo médias de 50, médias de 100, até a vossa mão ficar com movimentos mais facilitados, não é? Às vezes para fazerem o L, em vez de fazerem assim, podem rodar o cubo e fazer o L como se fosse um U. Acho que assim é melhor do que estarem a fazer assim. E se precisarem de fazer D, a mesma coisa, virem o cubo e façam os Ds como R's. Por exemplo, este truque de F2L com duas mãos faria assim, com os movimentos D, faço em baixo. Mas se fosse com uma mão, eu faria uma coisa assim, eu virava o cubo. Viram? Eu fiz os movimentos de D como se fosse um R. Eu faço outra vez. Fiz assim, virei o cubo. Portanto, às vezes dá mais jeito, em vez de fazerem o D, virarem e fazerem R. E a mesma coisa, em vez de fazerem o L, virarem e fazerem U. Portanto, pratiquem isso. Peguem os algoritmos que já sabem e tentem aplicar este conceito. Ok? Agora vou-vos falar um bocadinho sobre o look ahead. O look ahead é um passo muito importante, é uma one-handed também. E eu acho que é mais fácil de fazer do que com duas mãos. Porquê? Porque quando estão a fazer o cubo com uma mão, é como se estivessem a fazer o cubo com duas mãos, mas em câmara lenta. Ou seja, não têm de abrandar. Nunca podem parar e têm de estar sempre já à procura do par que querem fazer. Por exemplo, começava por fazer este par de F2L e, entretanto, estava já à procura do par seguinte e nunca parava. Viram? Eu não fiz pausas. Eu já estava a fazer um bocadinho mais devagar do que faria normalmente, mas vocês têm de praticar, que é para nunca haver pausas durante o F2L. E com uma mão, acho que é um bocadinho mais fácil de fazer isso com duas mãos. Agora vou falar-vos sobre os algoritmos para one-handed. Vocês vão ter de aprender muitos algoritmos novos. Isso é uma parte chata do one-handed. É porque se querem ser rápidos,
têm mesmo de aprender esses algoritmos, porque muitos dos algoritmos que se utiliza para duas mãos não são muito fáceis de fazer com uma mão. Vou-vos dar um exemplo. A T-Perm é muito fácil de fazer com duas mãos, certo? Mas para o Anandad não dá muito jeito porque tem de fazer um F. E os Fs não são muito rápidos com uma mão. Bem, ainda se faz bem, mas não é o ideal. O ideal seria um algoritmo assim. Como podem ver, tem alguns Ds, mas eu faço os Ds como Rs. E a maior parte dos movimentos são R e U. É muito mais rápido do que se eu estivesse a fazer isto aqui, que tem Fs e é muito lento. Existem subconjuntos de algoritmos que vocês podem aplicar e que simplificam bastante a vossa última camada. Por exemplo, neste caso, eu podia inserir simplesmente o par de F2L e ficava com o headlight, que não é lento, mas não é ideal. Por exemplo, neste caso, eu podia reconhecer este caso de um conjunto de algoritmos que se chama o intervariation. O que o intervariation faz é saltar o OLL a seguir ao último par, a seguir inserimos o último par de F2L. Neste caso eu fazia assim e saltava o OLL. Nem sempre ia ter um PLL seguido, claro. Há um conjunto de algoritmos que é muito útil para o Anandad, chama-se COLL. O que este conjunto de algoritmos faz é orientar os cantos, sempre que tem a cruz feita já em cima, orienta os cantos e mete-os na sua posição correta. Por exemplo, como podem ver, tem os cantos orientados e foram colocados na sua posição correta. Porquê é que é tão importante para o Anandad? Ora, porque ficam sempre com PLLs fáceis. Neste caso tenho uma H-perm, que faria assim. Por acaso é a mais difícil das quatro que podem ter. A outra seria a M-perm, que é muito rápida. Depois a U-perm, esta e a outra. São os quatro algoritmos muito rápidos, excepto talvez a H-perm, que é um bocadinho mais chata de fazer. Também podem fazer assim. Ela é um bocadinho chata, mas os outros três são muito rápidos. E a H-perm, se praticarem, também é muito rápida. Também podem fazer uns truques depois mais avançados. Por exemplo, neste caso, eu reconheço o algoritmo, tenho estas duas cores iguais e esta é diferente desta. Portanto, eu depois fazia assim. E reparem, agora eu posso reconhecer o PLL e faço o cancelamento de um movimento. Agora vou-vos mostrar um exemplo de COLL. Este tirei do recorde do mundo de 5x5, mas acho que também é bom para vos mostrar o porquê de ser muito bom utilizar COLL para uma mão. Ora, neste caso eu reconheço o COLL olhando para estas duas cores que estão em diagonal, aqui também, e fazia este algoritmo. E fiquei com uma M-perm, que é muito fácil de fazer com a mão. No entanto, se em vez de o COLL tivesse usado o algoritmo normal, enganei-me ali, tinha ficado com uma G-perm. E as G-perms não são tão rápidas como as M-perms, portanto, como as U-perms ou como as H-perms. Portanto, eu acho que devem aprender o COLL, talvez não o Sun e o anti-Sun. Portanto, ficam por aí 30 e tal algoritmos. Aprendem-se numa semana, não são muito difíceis. A maior parte deles são fáceis e acho que vão ficar com uma grande vantagem se fizerem isso. Outra técnica muito útil para o Anandad é a manipulação das arestas, para ficarem com todas as arestas orientadas na parte de cima, depois de acabarem o F2L. Eu vou exemplificar. Neste caso, se inserissem esta aresta normalmente,
ficavam com este OLL. Não é lento, mas há mais fáceis. Se, no entanto, fizessem uma coisa assim, um slash, ficavam com um sun e com todas as arestas orientadas em cima. Muito mais fácil. E, para concluir, vou-vos deixar com recomendações de sites para aprenderem algoritmos. Para PLL, eu recomendo o site do Antoine Quentin, que é o recordista do mundo de 100. Metam só o nome dele e PLL no Google e encontram lá o site dele. E para COLL e Winter Variation, eu recomendo o algdb.net. Para COLL tem vários algoritmos para cada caso. Eu acho que é melhor vocês experimentarem aquele que mais gostam antes de aprenderem, que é para não estarem a aprender uma coisa que não dá muito jeito, não é? Ou um algoritmo menos bom. Devem sempre encontrar o melhor. E pronto. Espero que tenham gostado do vídeo e deixem perguntas nos comentários, se tiverem. Até a próxima.